O livro do profeta Daniel, no seu capítulo 9, nos falam da sua oração. A oração é uma das características mais importantes da espiritualidade que podemos ter em nossa comunhão com Deus. No verso 4 do capítulo 9, no início da oração, podemos ler: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E na sequência desses versículos, nós vamos ver o conteúdo desta oração e na sua conclusão, que está no verso 19, nós lemos: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O local dessas ocorrências, dessa oração, é na Babilônia, que agora estava sendo dominada pelo Império Medo-Persa. O tempo, mais ou menos no século V antes de Cristo. E quem governava era Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Talvez esse Dario tenha sido filho também de Ester, que casou com Assuero. E Daniel já tinha uma idade avançada, provavelmente mais de 80 anos. Ele foi jovem para aquela região e já tinha se passado 68 anos no cativeiro babilônico. E Daniel, então, busca a face do Senhor. O motivo da sua oração era que o povo de Israel ainda estava no cativeiro. E Daniel conhecia a palavra do Senhor, especialmente os escritos de outro profeta antecessor, que foi Jeremias. Então, no verso 2 desse capítulo 9, está escrito: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daqui nós podemos ver como é importante conhecermos o tempo do Senhor. E só podemos conhecer através da palavra do Senhor. Daniel, ele tinha esse conhecimento, porque no livro de Jeremias, no seu capítulo 25, no verso 11 e 12 está escrito: Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Como é importante conhecermos a palavra do Senhor. E Daniel
ele esteve clamando ao Senhor. Podemos também encontrar no capítulo 29 de Jeremias, no seu verso 10, ainda mais especificamente, dizendo assim, diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então o Senhor, ele já tinha prometido. Como já dissemos, tinha passado 68 anos. E Daniel, ele começa a interceder pelo povo de Israel. A plenitude do tempo da desolação de Jerusalém estava se cumprindo. E agora Daniel, homem de Deus, um homem que era um príncipe, um nobre, um sábio, de brilhante testemunho, desde o seu capítulo 1 do seu livro, podemos ver o comportamento de Daniel e dos seus amigos, não querendo se contaminar com a comida babilônia, não querendo se prostrar aos deuses babilônicos, mas preservando a sua fé no Deus de Israel. E assim este homem, ele com grande caráter, ele estava apropriado para ser um grande intercessor diante de Deus para o povo de Israel. Daniel, ele tinha um espírito de intercessor. No verso 3 do capítulo 9, nós podemos ver como era a característica desse intercessor. Diz o texto: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas. De que maneira? Com jejum, pano de saco e cinza. Ele voltou o rosto implorando, com oração, com súplicas, com jejum, em saco, em cinzas. E agora, no restante desses versículos, nós vemos como foi a sua oração. No verso 4, ele começa a sua oração, e assim é um modelo também para todos nós, adorando a Deus. Ele vai dizer: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, reconhecendo a soberania de Deus, a sua majestade, o seu governo sobre todas as coisas. E ele vai fazer uma confissão de pecado. Ele vai dizer que, no verso 5, temos pecado. Ele usa o pronome no plural, dizendo, se incluindo, não, ele e todo o povo de Israel, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele vai reconhecer a dura cerviz de Israel. No verso 6 ele diz: e não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele vai reconhecer que o povo de Israel é um
um povo que deveria reconhecer o poder de Deus. No verso 7 ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Então ele vê que o povo, infelizmente, não corresponde à realidade que Deus esperava. Deus já tinha falado no livro de Levítico, capítulo 26. Deus já tinha falado sobre bênçãos e maldições no capítulo 28 de Deuteronômio. E agora Daniel está fazendo esta oração, reconhecendo todos esses fatores, a grandeza de Deus, o julgamento de Deus, a fraqueza do povo, como vemos aqui no verso 8, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes. Então ele reconhecia isso e agora ele vai apelar para a misericórdia de Deus. E ele vai dizer no verso 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Então aqui vemos Daniel apelar para a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz em Jeremias, nas Lamentações, que as misericórdias de Deus, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então essa é uma confiança que temos de interceder também pela nossa sociedade brasileira. Estamos inseridos numa situação trágica que temos colhido na vida espiritual as consequências do pecado da nossa sociedade, com tanta injustiça social, com tanta miséria, com tantos vícios, com tanta violência. Nós temos
observado o contexto da nossa sociedade, e a nós só nos resta esta ação poderosa de apelar para Deus, para a sua misericórdia. E com certeza Deus ouve o clamor e Deus vai usar essa sua característica que é a misericórdia. E Daniel, ele vai apelar ainda para a humilhante condição de Israel, como observamos no verso 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Ele vê essa condição de falta de dignidade, um povo que estava totalmente desorientado, sem nação, perdido, e assim Daniel clama a Deus, apela para as providências do Senhor. E no verso 18 ele diz: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Como é atualíssimo essa oração para o nosso contexto de vida em que estamos também numa situação em que as notícias fluem e essas notícias são notícias desagradáveis de tomarmos conhecimento. Notícias de crueldade, de violência, de traição, coisas que refletem bem a falta de Deus para a nossa sociedade. E nós, como povo do Senhor, talvez tenhamos negligenciado diante de tantos acontecimentos, não temos buscado como deveríamos buscar a face do Senhor, como fez Daniel. E daí Daniel conclui a sua oração suplicando o perdão de Deus, como está no verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daí podemos concluir e vendo que Daniel intercedeu pelo seu povo. Na mesma linha, no mesmo exemplo, podemos ver Moisés, conforme lá o livro de Êxodo, seu capítulo 32, depois que o povo pecou diante de Deus, construindo um bezerro de ouro, Moisés usou de misericórdia e pediu misericórdia para aquele povo. O Senhor Jesus Cristo também, nos seus últimos momentos antes da sua morte, na cruz do Calvário, ele fez aquela oração sacerdotal que está em João capítulo 17. Ele clamou por misericórdia. Assim também Paulo, em Romanos capítulo 9,
Ele clamou por misericórdia pelos seus patrícios, pelos judeus, que era um povo de dura cerviz, que não estava aceitando o Messias. Como ele clamou, ele disse, chegou ao ponto a dizer que queria ser anátema. Anátema significa maldito por causa do povo de Israel, para que o povo de Israel se convertesse a Deus. E a grande pergunta para nós é, e nós? Será que temos essa sensibilidade de buscar a face de Deus em favor da nossa família, em favor da cidade, do bairro em que nós estamos vivendo? Que Deus possa mover e você também possa estar orando, intercedendo junto a Deus, e que Deus tenha misericórdia, e que Deus possa agir de uma maneira sobrenatural sobre os corações, mudando as vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa a cidade de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, todas essas cidades que compõem essa região metropolitana do litoral paulista. Tem misericórdia, Senhor. Vivemos dias difíceis, dias maus, dias de violência, onde as pessoas estão preocupadas com sua segurança quando saem de casa. Ó Deus, tem misericórdia. Usa de poder para mudar essa situação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.